Pessoal, vamos lá? Então agora nós vamos fazer a correção da questão sobre divisão das oligarquias. A divisão das oligarquias foi um fator importante na Revolução de 30. E essa Revolução de 30 é um dos eventos que antecedem e que produzem, que levam à Era Vargas. Então, entre os antecedentes da Era Vargas está a Revolução de 30. Sem Revolução de 30, eu não tinha Era Vargas. Mas antes da gente responder essa questão aqui, eu vou dar uma ligeira passada com vocês o que foi a Revolução de 30. A Revolução de 30 basicamente foi o seguinte: eleições presidenciais. O candidato lançado pelo governo de Washington Luiz, Júlio Prestes. Veja bem, não é Luiz Carlos Prestes, Júlio Prestes, um oligarca de São Paulo. O candidato lançado pela oposição, liderada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, Getúlio Vargas. E as eleições ocorrem e Getúlio Vargas perde a eleição. Pela regra, o que teria que acontecer? Júlio Prestes, candidato eleito, seria o sucessor de Washington Luiz, dando prosseguimento à política de valorização do café, dando prosseguimento à oligarquia paulista. Mas entre o resultado das eleições e a posse, vai ocorrer um movimento de contestação, um movimento revolucionário, que começa no Rio Grande do Sul, Nordeste, Paraíba, e esse movimento vai se articulando e esse movimento começa a crescer em número, tanto nas cidades, mesmo em São Paulo, e o governo de Washington Luiz vai se enfraquecendo. E aí uma junta militar depõe Washington Luiz, fica no poder, e Getúlio Vargas chega no Rio de Janeiro e essa junta militar entrega o poder a Getúlio Vargas e Getúlio Vargas começa o governo provisório. Então, o que foi a Revolução de 30? Uma quebra da ordem institucional, porque pela ordem institucional o candidato eleito, Júlio Prestes, teria que tomar posse. Mas vai haver essa movimentação e essa junta militar, para evitar o derramamento de sangue, para evitar uma guerra civil, depõe Washington Luiz, que vai para o exílio, e Getúlio assume, iniciando o governo provisório. Então, o que foi a Revolução de 30 foi a deposição de Washington Luiz, a não posse como presidente eleito de Júlio Prestes e a entrega do governo para o líder do movimento, Getúlio Vargas, que tinha sido derrotado nas eleições de 30. Então é importante o entendimento que a Revolução de 30, por isso que é uma revolução, ela vai fazer um rompimento na ordem institucional, e aquela ordem que vinha antes, com a República Velha até 30, ela terá suas estruturas mudadas. Então o que vai ser mudado? Os governadores de estados, todos eles serão depostos, uma exceção. O governador de Minas vai se manter. Os outros serão depostos e serão nomeados interventores. A Constituição será suspensa. O Congresso Nacional, senadores, deputados federais, as assembleias legislativas estaduais, os deputados estaduais e os vereadores de todo o Brasil, todos os senadores, todos os deputados federais, todos os deputados estaduais e todos os vereadores serão afastados e todo o poder legislativo será suprimido durante esse governo provisório. Então a revolução, ela vai afastar os governadores, ela vai tirar o legislativo e o chefe do governo provisório vai governar por decreto até que se tenha
organizada uma Assembleia Nacional Constituinte, estabelecido uma nova Constituição. Tá certo? Agora vamos responder esta questão sobre a Revolução de 30. A Revolução de 30 marcou a história republicana brasileira, que passou a ser dividida a partir de então entre República Velha e Nova República. Então a Revolução de 30, ela é um divisor. Depois e antes. Antes, República Velha. Depois, a República Nova. Então vamos à primeira alternativa. Denomina-se Revolução de 30 o movimento armado que depôs então o presidente da República, Washington Luiz Pereira de Souza, pouco antes do término do seu mandato. Verdadeira. Washington Luiz será deposto por uma junta militar, vai ser exilado. Essa junta vai aguardar Getúlio chegar ao Rio de Janeiro e a junta militar entrega o governo a Getúlio Vargas, que começa o governo provisório. Então, o primeiro ato da nova ordem estabelecida será a deposição de Washington Luiz. Por que é uma revolução? Porque um presidente vai ser deposto e o poder entregue para um líder revolucionário, que era o Getúlio Vargas. Muito bem? Vamos lá. Segundo, Getúlio não tomou parte nesse movimento, assumindo uma postura legalista e democrática que marcara sua história política. Alternativa totalmente falsa. Getúlio era o líder do movimento. A postura não foi legalista e não foi democrática, porque o candidato eleito era Júlio Prestes e não foi democrática e não foi seguida as regras do processo eleitoral. Independente se era voto de cabresto, curral eleitoral, fraude, corrupção nas eleições, as eleições elas seguiram seu curso institucional. Então a segunda é falsa. O objetivo principal desse movimento era impedir a posse de Júlio Prestes. O que nós havíamos comentado com vocês? Nas eleições de 30, Júlio Prestes era o candidato do governo, candidato de São Paulo. Getúlio Vargas era o candidato da oposição, o candidato de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Júlio Prestes venceu as eleições. Mas qual é o objetivo da Revolução de 30? Que Júlio Prestes não assumisse e a chapa derrotada de Getúlio Vargas e João Pessoa nas eleições. Então Júlio Prestes havia sido eleito e o objetivo da Revolução de 30 era que ele não tomasse posse. Então, alternativa verdadeira. Número 4. Os protagonistas desse episódio esforçaram-se por ampliar o significado da Revolução, investindo na ideia de República Nova como ruptura em relação à República Velha e associando o regime instalado à ideia de Brasil moderno, verdadeiro. Os líderes da Revolução, qual foi a mensagem, qual foi a imagem que eles queriam passar? Que iria começar um novo tempo, um Brasil moderno, um Brasil liberal, um Brasil avançado, um Brasil onde as camadas populares tivessem acesso às melhores condições de vida, um Brasil industrializado, um Brasil em condições de estar avançando rumo aos países desenvolvidos. Por isso, a República Velha, criaram o termo República Velha e criaram o termo República Nova. Então, a Revolução deu origem à República Nova, em oposição ao velho, ao arcaico, ao ultrapassado, ao conservador, das oligarquias, do coronelismo, do voto de cabresto, do curral eleitoral. Então era transmitir uma mensagem de um novo modelo, um modelo de avanço,
desenvolvimento, modernidade. E a última, a 5, a Revolução de 30 marcou a história republicana ao romper com o controle oligárquico do poder político e inaugurar uma longa fase de governo democrático, somente rompida com o golpe de 64. Falso! A Revolução de 30, ela vai inaugurar a Era Vargas, que tem 3 fases. Governo provisório, que foi uma fase de ajuste, governo institucional, onde teremos uma Constituição, onde teremos deputados, senadores, prefeitos, governadores, e a terceira fase, Estado Novo, que é um período autoritário, que é um período ditatorial. Então, que inaugurou uma longa fase de governo democrático, é falsa. Então, dessa forma, a alternativa verdadeira é a alternativa B. Vamos para frente? Então, vamos para frente para a Revolução de 30. Quando nós corrigimos essa questão, nós já falamos de Revolução de 30. Agora, mais uma vez, a importância da definição. Quando nós estamos estudando, nós temos que criar na nossa cabeça marcos, bases. Por exemplo, isso significa isso. Então, as definições são importantes. Vamos à definição de Revolução de 30. Revolução de 30 foi um movimento armado. Liderado por quem? Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. E quem apoiou? As oligarquias dissidentes. O que é oligarquias dissidentes? São oligarquias dissidentes, são estados que não concordavam com o domínio da República pela oligarquia do café com leite, agora pela oligarquia paulista. Então, oligarquias dissidentes. Quem mais apoiou? Militares integrantes do tenentismo. Vocês se lembram que quando falamos do tenentismo, dizemos que o tenentismo ele teve participação na Revolução de 30. Ela vai começar em 3 de outubro de 1930, vai marchar para o Rio de Janeiro e lá as altas patentes militares vão depor o presidente Washington Luiz, que vai para o exílio e formam um governo provisório, que será entregue a Getúlio Vargas. E aí termina a República Velha, ou a República do Café com Leite, ou a República das Oligarquias, e começa a Era Vargas. A Era Vargas, que é o primeiro tópico do nosso programa. Pessoal, nós vamos resolver uma questão do último concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. E essa questão, ela envolve uma parte do que nós já vimos. Então vamos lá. Observem muita atenção na leitura da questão. Então, o que a questão diz? Em setembro de 1946, foi promulgada a nova Constituição, que tinha como características liberais, como foi o momento da consagração da máquina eleitoral do PSD. Em relação à Constituição, marque a alternativa que não faz parte desse momento. Não faz parte desse momento. Então, essa alternativa, a resposta que está aqui é uma resposta que não tem nada a ver com a Constituição de 1946. Isso aqui é fundamental. A promulgação das leis trabalhistas em 1º de maio de 43 confere o governo o caráter populista e trabalhista. Quem é que tinha caráter populista e trabalhista? Olha a importância da linha do tempo. 1943 está dentro da Era Vargas. E nós vimos que uma das características do governo Vargas era o caráter tanto populista de criar benefícios aos trabalhadores.
E esse caráter populista vai ser na consolidação das leis trabalhistas que até hoje regem as nossas relações de trabalho. Então isso aqui está verdadeiro. Se isso aqui é verdadeiro, eu não vou marcar essa resposta, porque eu tenho que marcar a alternativa falsa. Vamos lá, letra B. A severa política de controle das finanças públicas, implantadas pelo regime, procura controlar a inflação e beneficiar os ganhos financeiros dos trabalhadores e da oligarquia rural. Nós temos aproximadamente 500 anos de história do Brasil. Nesses 500 anos de história do Brasil, eu posso dizer a vocês, sem sombra de dúvida, buscar o controle da inflação, houve tentativas, controle das finanças públicas também, mas beneficiar ganho financeiro dos trabalhadores, isso aqui é falso. Então a alternativa que você tem que marcar é a letra B, porque está pedindo que não faz parte. Compreenderam? Por isso que é a letra B. Agora, letra C. O ministro Getúlio Vargas Marcondes Filho transformou o programa oficial de rádio A Hora do Brasil em momentos de divulgação das leis trabalhistas, contribuindo na criação de leis que beneficiaram as classes trabalhadoras. Isso está verdadeiro, por isso eu não posso marcar. Fazer um destaque para vocês. Quando foram criadas as leis trabalhistas, muitos patrões não queriam cumprir. Aí o que foi feito? Getúlio criou a Hora do Brasil e na Hora do Brasil a população ouvia o rádio e dizia: o trabalhador tem direito a 8 horas de trabalho, o trabalhador tem direito a descanso semanal, o trabalhador tem direito a férias, e tudo isso o trabalhador ouvia. E quando o patrão não cumpria, ele denunciava. E essas leis assim foram aplicadas. Muito bem. E a letra D, a Constituição, programa de rádio, fotografia, cartaz e 8 meios de divulgação ajudaram na construção da figura de ditador e do mito de Getúlio como pai de pobre. E isso aí chega até os dias de hoje. Então, a resposta certa é a letra B, que não faz parte desse contexto. Pessoal, nós encerramos essa aula com a correção dessa questão que caiu no último concurso da Polícia Militar de Minas Gerais e aguardamos vocês aqui no ponto dos concursos. Durante o nosso curso, nós vamos ver todo o conteúdo, nós vamos fazer esquemas, nós vamos colocar as definições, nós vamos trabalhar em cima das linhas do tempo e o mais importante, nós vamos estudar junto com vocês e vamos corrigir questões junto com vocês. Questões de vários concursos realizados por esse Brasil afora, não só os concursos da Polícia Militar, porque são poucas questões. Então nós vamos dar para vocês uma grande quantidade de questões resolvidas. E com essas questões resolvidas, com o estudo de vocês, nós temos a convicção que o sucesso no concurso está garantido. Estudo, dedicação, realização de exercício. Então, muito obrigado e não se esqueçam, ponto dos concursos.